No nosso estudo de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Romanos 12, 11, mas eu quero ler capítulo 12, os versículos de 11 até o 13, né? Que diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, uma das coisas aqui que nós vamos perceber, nós havíamos já falado anteriormente num dos nossos estudos sobre a questão do amor genuíno. Hoje, então, nós vamos dizer, bom, se o amor é genuíno, o amor tem que estar em ação. O amor tem que ser presente nas nossas atividades, né? Então, a ideia assim, desse estudo, se nós somos cristãos, como que nós temos experienciado, tá, e expressado o amor de Deus? Porque assim, a vida cristã não é só você experimentar o amor de Deus, experienciar, ou vamos dizer, saborear este amor de Deus. Mas sim que a partir do momento que isto aconteça na sua vida e no seu viver, você então possa levar este amor também às outras pessoas. Nós falamos ali sobre, na aula anterior, sobre você manter o fervor. E há uma palavra, né, que é a palavra enteos, né, que é uma palavra grega, uma palavra composta, que nós poderíamos dizer cheios de Deus. Você estar cheio de Deus, né? A palavra enteos. E a palavra enteos, ela, no nosso português, nós temos a palavra entusiasmo. Então você está entusiasmado, ele vem dessa expressão enteos, que significa cheio de Deus. Então eu preciso estar realmente cheio de Deus para que o amor de Deus esteja em ação na minha vida. Por que é este amor de Deus? Porque não é um amor seletivo, não é assim, olha, goste de todo mundo. Nós não gostamos de todo mundo, isso é óbvio, né? Mas a palavra não diz para que eu goste. O gostar é seletivo, o gostar ele é mais relacionado à nossa humanidade. Agora, nós estamos falando aqui que nós temos a presença do Espírito Santo, e aí então nós entendemos este amor como fruto do Espírito. Então este amor você pode experienciar e pode expressar como dimensão da presença do Espírito Santo no viver. Tá? Então nós precisamos ter esse entusiasmo, manter realmente, lembra que eu falei do termostato? Você manter uma temperatura ali com Deus, né? Não ficar oscilando, pode crescer, mas não pode diminuir, vamos dizer assim, o aquecer ali não pode diminuir. Você tem que a cada momento. E o grande problema é que muitas vezes nós buscamos uma experiência grandiosa e nós não percebemos Deus, né? Como Elias não percebeu Deus ali na brisa suave, né? E uma das coisas, Alistair Begg, que é o autor do nosso estudo, do texto que nós estamos utilizando, Alistair Begg, ele diz o seguinte: mesmo a coisa mais trivial pode se tornar um ato de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo as coisas mais simples. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que então nós possamos fazer para o Senhor. Então, para isso, nós precisamos realmente estarmos vivendo em espírito, falando realmente na dimensão do Espírito Santo. Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6,
versículos 7 e 9, nós vemos ali que o semear na carne vai trazer transtorno para nós. E o que seria esse semear na carne? Seria não se deixar guiar pelo Espírito Santo. Toda vez que eu não me deixo guiar, porque o Espírito Santo é que vai me guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo que me revela quem realmente é Jesus. Então, se eu não me deixo guiar pelo Espírito, então eu mantenho, na verdade, as ações e atitudes carnais, pecaminosas. E, por consequência, não tenho o fruto do Espírito. Por isso, ainda Paulo fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois, a menos que não nos demos por vencidos, a colheita final está garantida. Essa é uma tradução, como eu já falei, de J.B. Phillips, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois, a menos que nos demos por vencidos, a colheita final está garantida. Então, por que nós insistimos, persistimos e não desistimos? Porque nós temos esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, temperança, tal, e o amor. O amor que nós podemos agora colocar em ação. Então, lembre-se, né, nós precisamos ter um termostato para manter a temperatura. E o termostato para nós é a presença real do Espírito Santo. Entendendo realmente quem é o Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é apenas uma energia, ele é a terceira pessoa da Trindade que nos faz realmente estarmos na dimensão do Deus triuno. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, mesmo naqueles momentos mais rotineiros, nós revelamos que Jesus é o nosso Senhor. Por isso Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Manifeste isso para a glória do Senhor. Então, nós precisamos a cada instante estarmos ouvindo o Espírito Santo. Eu sempre lembro que, como diz lá as cartas de Jesus para as 7 igrejas, todas elas terminam dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está manifestando na igreja. Há um hino antigo que diz assim, não deixe essa chama apagar, essa chama do Espírito. Então, como que nós vamos manter essa chama? Porque a palavra diz, Paulo fala, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Como que nós entristecemos o Espírito? Quando não deixamos que Ele guie nossas vidas. Quando não permitimos que Ele nos mostre a verdade de Deus. Então muitas vezes nós perdemos aquela dimensão do temor a Deus, do zelo pela casa de Deus. Por exemplo, no Salmo 69, nós lemos lá o salmista dizendo assim, olha, o zelo pela tua casa me consome. Jesus também, ele fala ali no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, que o zelo com a casa de Deus, ela me impulsiona. O zelo aqui não é você colocar uma regra sobre regra, mas é você perceber que você anda na presença santa do Senhor. Então você toma cuidado com suas palavras, toma cuidado com aquilo que você vê, os seus pensamentos, a maneira como você interage com o outro. Então a ideia é assim, que no nosso cotidiano nós vamos manifestando este amor de Deus, esta graça de Deus. Então a ideia é assim, será que nós estamos sabendo o que nós realmente estamos fazendo, como nós trabalhamos para o Senhor? Há uma história que é bem simples, mas ela talvez nos traga uma ilustração sobre este assunto. Quando havia uma construção de uma catedral, então diz que
a pessoa responsável ali pela construção da catedral, um dia chegou ali e falou assim, perguntou para um dos trabalhadores: o que você está fazendo? E ele falou assim: eu estou trabalhando para a empresa tal. Aí aquele gerente, vamos dizer assim, de obras, continuou andando, encontrou um outro funcionário e falou assim: o que você está fazendo? E aí, então aquele operário falou assim: eu estou trabalhando na construção de uma catedral. E por fim, ele continua, e a história diz que ele encontra um terceiro operário, e aí então pergunta para aquele operário: o que você está fazendo? Então aquele homem diz: eu estou trabalhando para a glória de Deus. Então perceba, são 3 operários, 3 trabalhadores que estão fazendo a mesma coisa, mas um tem uma dimensão: olha, eu trabalho para a empresa tal, eu estou construindo uma catedral, eu estou construindo um lugar para a glória de Deus, ou para que haja manifestação da glória de Deus. O que tem sido o nosso trabalho? O que tem sido, para quê? Com qual objetividade, propósito, realidade que nós trabalhamos? Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 23, diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, perceba que tudo o que você fizer, tudo, faça de coração, como para o Senhor. Porque assim, a partir do momento, você pode talvez argumentar assim: mas a pessoa não merece, fulano não merece. Mas perceba, o amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós não merecíamos. Então, agora, nós precisamos realmente exercer da mesma forma este amor para com os outros. Não é por merecimento, é mais porque a graça nos tocou, nós podemos também tocar as pessoas ou manifestar este amor pela graça de Deus. Ali no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 2, Paulo diz assim: por meio dele já entramos confiadamente neste novo relacionamento da graça. E aqui nos firmamos na feliz certeza das coisas gloriosas que ele tem para nós no futuro. Então perceba, nessa tradução que eu tenho utilizado, aqui diz: por meio dele, por meio de Jesus, já entramos confiantemente nesse novo relacionamento da graça. Então, todo o nosso relacionamento, todo o nosso mover é pela graça de Deus. Por isso, na continuidade, aí nós vemos no versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, Paulo também ele vai dizer aqui que nós vamos ter condições de ter paciência. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Esperar com confiança, esperar com paciência. Muitas vezes você pode, vamos dizer que a gente marca um encontro, eu falo: olha, eu vou chegar aí 2 horas, e aí então você está esperando, mas aí você, 2h05, eu não chego, você não sabe o motivo porque eu não cheguei, aí você fica esperando, mas já fica com raiva. Puxa, marcou 2 horas, já é 2h05, é 2h10, tal, enfim, o salmista diz que não é esse tipo de espera, é um tipo de espera paciente, com confiança no Senhor. E então nós vamos conseguir, porque haverá, aqui fala assim, pacientes na tribulação. Porque haverá tribulações, mas naquele momento da tribulação eu tenho paciência, eu espero confiantemente no Senhor, ou no momento da tribulação eu me perco, no momento da tribulação eu não expresso a fé que eu tenho dito, tenho contado para as pessoas.
Porque muitas vezes nós temos um falar, mas nós temos uma outra prática. Ou seja, eu falo, não, você tem que ser paciente na tribulação, trabalhar bem as situações da sua vida, mas quando acontece com a gente, realmente parece que as coisas fogem do controle, enfim, né? Até C.S. Lewis, ele falando sobre a questão do perdão, ele diz: perdoar é fácil até que seja você que tenha que perdoar. E realmente muitas vezes é assim, é fácil eu falar para manter a fé na tribulação, desde que quando chega a hora de eu passar pela tribulação, aí é que eu tenho que demonstrar, mesmo nas coisas menores da vida, nas coisas pequenas, triviais da vida, eu tenho que mostrar que realmente Jesus é o Senhor. Alistair Begg, no seu comentário, diz: a esperança é a certeza absoluta daquilo que Deus prometeu, ainda não experimentado, mas apresentado diante de nós. Então, ele fala assim, tenha esperança. O que é esperança? Olha o conceito que Alistair Begg ele traz para nós. A esperança é a certeza absoluta. Então, não é esperando, um dia, quem sabe. Não, a esperança é uma certeza absoluta. Agora, baseado em quê? Naquilo que Deus prometeu. Não experimentado ainda, mas já foi apresentado diante de nós. Foi apresentado pela palavra de Deus. Então, eu mantenho a esperança e uma certeza absoluta, porque Deus prometeu. Não há uma concretização daquilo que Deus prometeu, mas há uma certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí então nós podemos dizer assim, se nós estamos realmente sendo pacientes na tribulação, nós temos uma mente renovada, nós temos conseguido manter esse fervor espiritual, nós passamos a viver no reino da esperança. E este é o motivo da nossa alegria. Nós vivemos no reino da esperança, a esperança que vem de Deus, a esperança que é uma certeza absoluta de que aquilo que Deus falou não estamos experimentando ainda, mas com certeza nós iremos experimentar. Na sua carta em 1 Pedro 1:3, nós lemos o seguinte: graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma vida cheia de esperança, por intermédio da ressurreição de Cristo diante dos mortos. Então, percebam uma coisa. Pedro, ele fala assim, nós fomos chamados, talvez na sua tradução está assim, uma viva esperança, né? Mas nessa tradução traz assim, uma vida cheia de esperança. Mas essa esperança tem como base, ou certeza, a ressurreição de Cristo. Quando eu entendo que Cristo morreu e ressuscitou, e aí então nós pegamos lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é Romanos 8, logo nos inícios dos primeiros versículos. Aí, andando no Espírito, não cumpriremos, não seremos vencidos pelas obras da carne, enfim, né? Nós precisamos, então, trazer isto. Então, dessa forma, o Espírito Santo produz o fruto em nós, que é amor, e você desfruta do amor, e você consegue também expressar este amor para com as pessoas. Num livro que tem como título Todas as Coisas Brilhando, ou Mantendo o Brilho, ele diz o seguinte, né? É um livro que ele trata de uma maneira filosófica, mas numa perspectiva cristã, como este mundo e o sistema tem realmente se distanciado ou virado as costas para Deus. Nesse livro diz, a cultura ocidental contemporânea é marcada por uma tristeza generalizada. Existe apenas uma camada fina de verniz, protegendo as vidas frágeis do ser humano, que a torna, em muitos momentos,
sem sentido. Então perceba, esse autor ele fala assim, que a cultura, né, tem sido caracterizada por uma tristeza generalizada, e aí ele fala de uma fina camada de verniz, ou seja, as pessoas têm tentado maquiar suas vidas, vidas que já são fragilizadas pelas circunstâncias, né, e que muitas vezes essas fragilidades, esses vernizes, a pessoa chega a uma conclusão de uma vida sem sentido. Por isso, o cristão, mesmo diante das adversidades, ele mantém uma viva esperança. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Nós fomos removidos, podemos dizer assim. Paulo fala que nós saímos do reino das trevas para a luz do Filho do seu amor. Nós podemos dizer que nós podemos ser removidos do reino das trevas, podemos ser removidos do reino da aflição, podemos ser removidos do reino da desesperança, do reino do sem propósito, para uma vida realmente abundante. Contudo, nós precisamos ter em mente, né, que nós precisamos enfrentar muitas vezes as tribulações, mas aí pegando, né, Romanos 8, agora o verso 15, Paulo, diante também de certas circunstâncias, ele diz assim: contudo, ou seja, diante de tantas realidades difíceis, contudo, nada se compara com o futuro glorioso que nós temos em Deus. Então, perceba isto, né? Como este amor de Deus realmente precisa estar em ação, precisa manifestar na nossa vida, e nós precisamos manifestar isto às outras pessoas. Em Romanos capítulo 15, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: pois todas aquelas palavras escritas muito tempo atrás têm o propósito de nos ensinar hoje, a fim de que nos animemos e a continuar firmes, prosseguindo com esperança em nossa própria época. Então, novamente, a tradução do J.B. Phillips. Então, mantendo a esperança em nossa própria época. Ou seja, porque Jesus morreu e ressuscitou, então nós temos um Deus vivo. E se temos um Deus vivo, nós temos uma esperança viva, e essa esperança viva é para a nossa época. Hoje as pessoas falam assim: eu não sei o que vai ser deste mundo, eu não sei para onde vai as coisas, parece que tudo está realmente de ponta cabeça, parece que o mundo é assim, o mundo é assado. Você já deve ter ouvido muitas dessas palavras, mas aqui diz: nós podemos manter a esperança na nossa própria época. Então, nunca se esqueça de que nós fomos adotados pelo Senhor e fazemos parte agora da família de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho querido. E isto tem que alimentar a nossa esperança no momento, nesta época, em pleno século XXI. Nós falamos assim: é possível manter a fé, é possível manter a esperança. E lembre-se, né, nós já havíamos comentado, em toda a história do cristianismo, o cristianismo foi contracultural. Ele foi sempre contra essa cultura vigente, porque a proposta é uma proposta do reino de Deus, não é uma proposta do reino dos homens, não é uma solução na perspectiva cronológica de tempo humano, mas é uma transformação na perspectiva da eternidade. Tem um autor que fala assim: Senhor, não tire dos meus olhos a percepção da eternidade, que todo dia eu tenha, Senhor, a percepção da eternidade no meu viver. E isso é interessante, porque se você tem essa perspectiva da eternidade, então, como Paulo, você vai dizer assim: não, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Então, quando você tem uma perspectiva da eternidade, você vai saber: olha, a tribulação não tem a última palavra, as aflições não têm a última palavra, as dores não têm a última palavra, nem a morte tem a última palavra, porque nós temos
a palavra na perspectiva da eternidade. Novamente quero citar o pastor Beck, que ele diz assim: todos são de Deus na medida em que são criaturas. Então, todos são de Deus na medida em que são criaturas, mas nem todos são povo de Deus, senão pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, por isso nós precisamos manter esta ideia: nós somos povo de Deus por causa da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a obra daquilo que Ele fez. E aí, então eu experimentei o amor de Deus, então eu posso expressar o amor de Deus aos outros, às outras pessoas. Então, todos os dias, quando nós acordamos, né, nós temos que entender que Deus tem nos protegido. Deus nos protegeu durante a noite. Para quê? Para que nesse novo dia nós possamos fazer as boas ações que nos foi ordenado pelo Senhor. Ou seja, se nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus, tal. Mas logo em seguida Paulo fala assim: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Todos os dias, né? Ore antes de dormir e agradeça a Deus pela noite de sono. Mas logo pela manhã, fala: Senhor, obrigado pela tua misericórdia que se renova esta manhã e se manifesta na minha vida. E desta maneira, Senhor, eu quero expressar este amor genuíno para com as outras pessoas. Eu quero expressar, Senhor, essa graça que eu tenho recebido na minha vida. Por isso, nós, a cada momento, nós precisamos estar atentos ao mover do Senhor. Que nesta manhã você possa se perguntar: Senhor, eu tenho recebido do teu amor, mas eu tenho conseguido expressar este amor às outras pessoas? Sabe, eu não estou usando a expressão, porque muitas vezes nós usamos certos jargões, certas palavras. Olha, você tem que falar de Jesus, pelo menos por uma pessoa durante o dia e tal. E muitas vezes eu até falo, mas eu falo de maneira automática. Eu falo talvez como aquele homem falava para o outro: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você falou de Jesus e falou do inferno. São duas realidades que a Bíblia nos apresenta, mas não foram palavras temperadas pela graça, não foram palavras estruturadas pela graça. Que Deus nos ajude a experienciarmos o seu amor e colocarmos este amor em ação. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, quando somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, traz para nós uma clareza maravilhosa, Senhor. E aí então nós percebemos que somos nós mesmos que estragamos as coisas, somos nós mesmos que muitas vezes temos os maus entendidos ou uma aplicação errada da tua palavra. Mas tua palavra é viva e eficaz. Nos ajuda a crer e nos ajude, Senhor, a cada dia a sermos estas luzes que expressam teu amor, mesmo nesse mundo sombrio e escuro em que vivemos. Que nós possamos manter a esperança, mesmo em nossa época, mesmo nesses dias revoltosos, convulsivos, Senhor. Nós queremos brilhar para Ti e queremos brilhar em amor para com aqueles que fazem parte do nosso convívio. Muito obrigado por tudo. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém.